8 Viver em Outro Mundo Capítulo 211 Autor, Turtleme 93 Esse capítulo veio de novelfu.net. Por favor confira o site e link na descrição. Zawai e Gren estavam no pátio da mansão da Pedra Azul, olhando para a águia vermelho sangue no céu. Ela tinha olhos cheios de intolerância e uma pressão poderosa que não podia ser ajudada. Eles não saíram de lá, até que a águia vermelho sangue desapareceu de vista. Só então eles voltaram para a sala de estar. Meg serviu chá para eles, mas Zawai e Gren não estavam com vontade de beber. Zawai virou-se para Gren e perguntou: Vovô Gren, você acha que o clã Purcell nos ajudará? Eu acho que é melhor não enfrentar Boric de forma imprudente. Nossa força atual é muito fraca. Ainda não é hora para lutar. Gren assentiu, sim. Na verdade é uma época imprudente demais. Também acho que devemos fazer um acordo temporário. É o melhor. Se deixarmos Boric saber sobre nossa identidade, não poderemos ficar nem mesmo mais um dia no Império Axu. Quanto ao clã Purcell, não haveria problema algum. Afinal, eles ainda são um grande clã aristocrata e se mover contra eles causaria uma grande quantidade de problemas. Infelizmente, eu temo que Laura estará com problemas. Zawai sorriu amargamente. Parece que, desta vez, causamos uma grande quantidade de problemas para Laura. Já foi o suficiente quando era apenas o clã Marquei que nos pressionava, mas agora, com o Rei do Sul, temo que Laura não possa ficar no Ducado de Purcell mais. Gren também sorriu de maneira estranha. Atrás de Zawai, Xuanying parecia um tanto estranho. Quando Zawai descobriu que o Rei do Sul estava por trás desse ataque, embora ele parecesse preocupado, ele agia mais preocupado com os outros do que com ele mesmo. Ele não parecia se importar com sua própria segurança, mas, por quê? Eles tinham um método para preservar suas próprias vidas. Zawai levantou-se de repente e virou-se para Gren, e disse: Vovô Gren, acho que ir para a cidade-casa será melhor. Apenas escrever uma carta dificulta a explicação das coisas. Esta situação é realmente muito grande e afetará aspectos do nosso relacionamento. Gren assentiu, eu também acho melhor discutir esse assunto cara a cara. Tudo bem, vamos para a cidade-casa. Meg olhou para o céu e disse: Vovô, jovem mestre, já está bem tarde. Acho melhor irmos amanhã. Algo ruim pode acontecer se você for lá à tarde da noite. Gren e Zawai olharam para o céu. Realmente era bem tarde. Se eles viajassem para a cidade-casa agora, então estaria escuro quando chegassem lá. Zawai assentiu com a cabeça e disse: Tudo bem, parece que teremos que ir amanhã. Isso também é bom. Dá tempo para Laura organizar as coisas dela. Acho que Laura também compartilhará essa informação com Ivan. No momento em que formos amanhã, saberemos a resposta de Ivan. Gren assentiu. Virando-se para Xuanying, ele disse: Levaremos Xuanying conosco. Xuanying olhou para Gren. Ele não entendia o que Gren queria dizer, mas Zawai sabia. Com uma voz baixa, Zawai murmurou: Se os empregadores não suspeitarem, então não haverá suspeita. Xuanying está sob o juramento de sangue e agora é um membro do clã. Essa questão é algo que devemos dizer ali também. Gren assentiu com a cabeça, o que só fez a mente de Xuanying ficar ainda mais confusa. Porém, ele não fez nenhum barulho, já que ele entendeu pelo menos o significado oculto do que Zawai disse. Zawai tinha um segredo ainda maior. Xuanying ficou um pouco tocado. Ele era de nascimento humilde e só mais tarde foi para a escola e estudou artes marciais. Contudo, quando ele se tornou um especialista do 4º nível, sua família se deparou com um acidente. Um aristocrata havia se apossado da propriedade de sua família. Seu pai foi morto no local enquanto sua mãe foi espancada até vomitar sangue. Quanto a sua irmã, ela foi pega e torturada até a morte pelo aristocrata. Quando Xuanying ouviu o que aconteceu, ele foi contra o aristocrata. Mas, no final, ele foi gravemente ferido, e seu corpo ferido foi arrastado de volta por sua mãe. Ela cuidou dele até morrer de exaustão. Xuanying foi estimulado pela morte de sua mãe até que, de repente, ele ganhou uma técnica divergente, sua presente habilidade de clones. No entanto, ele ainda não era páreo para esse aristocrata e, portanto, ele fugiu. Ele se tornou um mercenário e fez tarefas para ganhar dinheiro assim como ele cultivava loucamente. Finalmente, ele alcançou o 6º nível e massacrou aquele clã aristocrático. Durante esse tempo, ele não era apenas um especialista do 6º nível,
mas também podia produzir 400 avatares. Aquele clã aristocrático era apenas um pequeno clã e não tinha nenhum especialista forte do seu lado. Assim, o clã foi extinto por ele. Depois de se vingar, ele se tornou um assassino e lentamente fez um nome para si mesmo. Haviam muitos aristocratas que queriam conquistá-lo, mas ele não concordou, já que ele odiava aristocratas. Vagando por vários anos, Xuan Ying logo descobriu que era difícil ser um guerreiro solitário. Assim sendo, ele tentou fazer alguns amigos, especialmente com excelentes magos. Depois, ele por acaso descobriu a identidade de um mago com quem ele se dava bem e descobriu que o mago era um aristocrata. O mago convidou Xuan Ying para se juntar ao seu clã e depois de pensar um pouco, Xuan Ying finalmente concordou. O que ele não esperava, foi que, depois de entrar no clã do mago, o mago não confiaria nele de verdade. O mago não revelou nada sobre seu clã e, pior, enviou alguém para monitorá-lo. Xuan Ying saiu do clã com raiva. Ele se tornou um mercenário autônomo e não confiava mais em ninguém. Se uma cooperação fosse necessária, então ele apenas formaria uma equipe temporária e não desejaria permanecer como membro da equipe para sempre. Depois de ouvir as palavras de Zhao Ai, se os empregadores não suspeitarem, então não haverá suspeitas. Xuan Ying sentiu seu coração ser persuadido. Embora ele ainda fosse forçado a fazer parte do clã de Zhao Ai, aquelas palavras proferidas por Zhao Ai realmente o comoveu bastante. Se Xuan Ying fosse um assassino de sangue frio e seu coração fosse negro, então ele teria pensado que a promessa sob o juramento de sangue não seria o suficiente para ganhar a confiança de Zhao Ai. Ele também lembrou que anteriormente, ele atacou e perdeu para Zhao Ai, então ele não deveria ser confiável. Ele não era um assassino frio de qualquer maneira. Embora ele trabalhasse como um assassino, seu coração ainda era quente e caloroso, senão ele não teria deixado aquele mago que não confiava nele livre. Foi precisamente por causa disso que quando ele ouviu Zhao Ai dizer se os empregadores não suspeitarem, então não haverá suspeita, ele foi comovido. Zhao Ai olhou para Xuan Ying e falou com uma voz baixa, Xuan Ying, para dizer a verdade, a montanha de pedra é apenas uma residência temporária para nós. É para que possamos estender nossos ramos para o ducado de Purcell. Nossas raízes estão em outro lugar. Eu vou levá-lo para lá agora, o lugar das raízes do nosso clã Buda. Aquele é um lugar secreto. Você deve lembrar de nunca mencionar isso a ninguém. Mesmo dentro dos seus sonhos, você não deve pronunciar uma única palavra. Entendido? Xuan Ying imediatamente se moveu para a frente de Zhao Ai e se ajoelhou diante dele. Peço ao jovem mestre que, por favor, tenha certeza de que eu, Xuan Ying, não direi sobre esse segredo, mesmo depois de minha morte. Xuan Ying não trairá a confiança do jovem mestre. Zhao Ai levantou-se e disse, naquele lugar, além do vovô Gren e dos outros membros mais antigos do clã Buda, há também os escravos que trouxemos. Aqueles escravos não podem nos trair. Além deles, só existe você, Xuan Ying. Mais tarde, nosso clã Buda não poderá ser atingido. Vamos lá ver. Xuan Ying assentiu com esforço. Zhao Ai ajudou a se levantar e virou a cabeça olhando para a sala de estar e assentiu para Gren, e disse, vamos. Com sua intenção, eles voltaram para o espaço. Xuan Ying subitamente viu flores diante dele. Antes que ele percebesse, ele havia sido transportado para um local misterioso. Era uma pradaria e na frente deles havia uma casa. Havia também um grande terreno dividido em vários blocos, com várias plantas crescendo dentro deles. Xuan Ying olhou inexpressivamente para tudo antes de ouvir Zhao Ai dizer, este é o lugar de que falei anteriormente, e também minha técnica divergente. Este é o espaço, um lugar onde tudo obedece ao meu comando. Xuan Ying olhou intrigado para Zhao Ai, que deu um leve sorriso e disse, esta é a técnica divergente que eu obtive. Este espaço pode plantar e criar bestas mágicas. Aqueles mortos-vivos que você viu antes foram transformados por este espaço. Neste espaço, eu sou Deus. Assustado, Xuan Ying olhou para Zhao Ai com uma expressão chocada. Jovem mestre, você quer dizer que este espaço é como uma daquelas ferramentas espaciais, como um subespaço? Quase. Respondeu Zhao Ai com um sorriso. Mas eles não são exatamente o mesmo que este espaço. Você pode dizer que há um princípio único neste espaço independente, que não há para um subespaço. Este espaço existe, porque eu existo.
Xuanying mostrou uma expressão surpresa. Ótimo, com este espaço, o jovem mestre não precisa ter medo de ataques. Este é realmente um bom lugar. Zhao Ai ficou sem fala. O modo de pensar de Xuanying foi o mesmo de Gren quando ele entrou o espaço pela primeira vez. Zhao Ai se sentiu feliz. Agora ele sabia e poderia dizer que o coração de Xuanying estava realmente do seu lado. Sorrindo, Zhao Ai disse, tudo bem, vamos dar uma olhada na nossa propriedade. A visão de Xuanying ficou mais uma vez turva e, de repente, chegaram à Fortaleza da Montanha de Ferro. Ao chegar na Fortaleza da Montanha de Ferro, Xuanying pareceu confuso enquanto examinava seus arredores. Jovem mestre, onde estamos? Por que existe tanta flor? Ele estava, é claro, se referindo à flor do arco-íris infernal. Zhao Ai sorriu. Você esqueceu onde está a mansão do clã Buda. Estamos na Fortaleza da Montanha de Ferro. Do lado de fora está as Terras Negras. Xuanying ficou chocado. Jovem mestre, você disse que lá fora está as Terras Negras. Então isso significa que nós viemos de fora da cidade de casa para a Fortaleza da Montanha de Ferro nas Terras Negras? Zhao Ai sorriu ao dizer, sim, nós fomos da Montanha de Pedra para a Fortaleza da Montanha de Ferro. Ah! Quando eles ouviram Zhao Ai, Gren e Mei também riram. Xuanying não ria com eles. Ele estava muito surpreso. Da cidade de casa para a Fortaleza da Montanha de Ferro, mesmo com um cavalo rápido, levaria um mês de viagem. No entanto, eles chegaram aqui em apenas um piscar de olhos. Isso era muito divino, certo? Merine e Bloquead chegaram neste momento. Merine olhou para Xuanying confuso e perguntou a Zhao Ai, jovem mestre, esse é? A expressão de Xuanying era muito viva. E quando Merine olhou para ele, ela sabia que ele não era um morto-vivo, então ela perguntou. Zhao Ai sorriu fracamente, este é Xuanying. Ele agora é um de nós. Xuanying fez um pacto sobre o juramento de sangue, então ele não irá nos trair. Vovó Merine, por favor, sinta-se aliviada. Xuanying, esta é a esposa do vovô Gren, vovó Merine. Os dois ali são Bloquead e Roquead. Viver em outro mundo. Capítulo 212. Xuanying sabia que essas pessoas eram os verdadeiros subordinados e de maior confiança do clã Buda. Assim sendo, ele não se atreveu a ser negligente. Ele avançou apressadamente e os cumprimentou. Merine não disse nada, mas retornou a saudação, e tanto Bloquead quanto Roquead fizeram o mesmo. Depois de assistir às saudações, Zhao Ai virou-se para Bloquead e Roquead e disse, Bloquead, Roquead, ajude Xuanying a se familiarizar com a área ao redor e depois leve-o de volta para a sala de estar. Bloquead e Roquead imediatamente assentiram e levaram Xuanying. Zhao Ai e Gren levaram Merine para a sala de estar. Meg servia chá para eles enquanto se sentavam. Zhao Ai então contou a Merine as informações que eles obtiveram de Lycra, enquanto também informava ela sobre sua decisão. Merine franziu a testa. Com o rosto carrancudo, ela disse, o que o jovem mestre disse é verdade. Nossa força atual não é capaz de confrontar Borikin. Parece que, agora, só podemos nos esconder. Isso é muito odioso. Zhao Ai e os outros tinham expressões feias. Quando eles falaram sobre Borikin, em relação a todos, foi realmente um grande golpe para eles. Sua principal fonte de renda atualmente veio do Ducado de Purcell. Se eles desistissem de seus negócios lá, então seria o mesmo que se separar de sua fonte de renda. Para eles, isso certamente era muito parecido com um golpe mortal. Merine franziu a testa. Receio que este assunto não seja simples. Ainda temos um rancor com Borikin. Se ele descobrir que estamos nos escondendo, ele também não viria para as Terras Negras e causaria problemas. Ambos entenderam o que Merine queria dizer. Embora pode-se dizer que Borikin não sabe que eles, Zhao Ai e seus servos, são membros do clã Buda, ambos os lados já tinham um rancor uns com os outros. Se Borikin souber que Laura fugiu, sua fúria não teria um lugar para desabafar. Talvez ele envie seus subordinados para avançar para as Terras Negras para procurá-los. Com relação ao clã Buda, isso era problemático. Zhao Ai franziu a testa. Quando ele olhou para fora, viu que, atualmente, a névoa de 7 cores era muito mais espessa do que há alguns dias. Era quase semelhante à névoa dentro do pântano do cadáver apodrecido. A mente de Zhao Ai brilhou com uma ideia. Ele não pôde deixar de rir enquanto dizia, está tudo bem, vovó Merine.
Você não precisa se preocupar agora. A fortaleza da Montanha de Ferro foi cercada pela névoa de 7 cores. Se Boric realmente ousar mandar as pessoas para cá para procurar por problemas, então não seremos educados. Também será bom deixá-los ficar. Quando Zhao Ai disse isso, Merino e os outros ficaram atordoados por um momento. Eles olharam para fora e viram que a área estava realmente cercada pela névoa de 7 cores. Eles riram e entenderam o que Zhao Ai queria dizer. Se Boric pretendesse se mover contra eles agora, seria impossível para ele enviar a maior parte do seu exército. Ele provavelmente poderia enviar 1 ou 2 especialistas do 9º nível e levar alguns dias para chegar. Talvez ele nem mesmo enviasse um especialista do 9º nível. Nesse caso, contanto que eles realmente invadissem e entrassem no alcance do castelo, então eles estavam apenas cortejando a morte. Antes, eles tinham medo de um especialista do 9º nível. No entanto, agora, Zhao Ai e os outros atualmente tinham 2 especialistas do 9º nível ao seu lado. Se os especialistas do 9º nível do oponente se atrevessem a entrar na névoa, então Zhao Ai não teria medo de ser descoberto. Ele poderia matar diretamente os especialistas do 9º nível. Green socou a mesa com força e disse em voz alta: ótimo. Isso vai funcionar. Se Boric ousar mandar as pessoas para cá, deixe-as vir. Não vamos deixá-las voltar. Isso nos trará interesse. De qualquer forma, a nossa posição está encoberta pela névoa de 7 cores, e é semelhante ao pântano do cadáver apodrecido. Mesmo se eles morrerem dentro da névoa, ninguém se atreveria a pensar qualquer coisa estranha. Neste momento, Xuanying e os outros 2 tinham acabado de voltar do lado de fora. Xuanying parecia bastante tonto neste momento. Ele estava realmente animado porque ele não tinha pensado que o espaço de Zhao Ai poderia melhorar as Terras Negras. Quando ele pensou na área das Terras Negras, isso o fez querer rir. Ele agora se considerava completamente como um membro do clã Buda. Primeiro, foi devido à confiança que Zhao Ai lhe mostrou. Segundo, o juramento de sangue que ele havia assumido, o tornava incapaz de trair o clã Buda pelo resto de sua vida. Zhao Ai examinou a aparência do Xuanying e sorriu fracamente. Xuanying, como foi? O lugar parece bom para você? Xuanying assentiu, sim, o lugar é muito bom. Jovem mestre, enquanto melhorarmos essas terras, nosso clã Buda certamente se tornará um dos clãs mais formidáveis. Zhao Ai sorriu fracamente, depois pegou uma xícara na mesa e passou para Xuanying, dizendo, beba isso. Xuanying olhou para a xícara que ele recebeu em confusão. A xícara continha apenas água limpa, o que tornava incapaz para ele entender as intenções de Zhao Ai. Zhao Ai olhou para Xuanying e disse, a névoa de 7 cores ao redor do castelo é muito tóxica. É a mesma névoa que está cobrindo o pântano do cadáver apodrecido. Ela envenena as pessoas lentamente, então essa água é usada para desintoxicar isto. Depois de ouvir o que Zhao Ai disse, Xuanying rapidamente levantou a xícara e bebeu. De repente, ele notou uma sensação um pouco abafada no peito. Quando a água atingiu seu estômago, a sensação abafada desapareceu. Ele entendeu que ele tinha sido envenenado sem saber. Zhao Ai sabia que os outros já haviam bebido a água dentro do espaço, o que os fez capazes de se moverem livremente dentro da névoa e não serem envenenados ao redor da área. Zhao Ai temeu que ele pudesse ter sido envenenado. Foi por isso que ele deu apressadamente uma xícara de água espacial para Xuanying. Merine olhou para eles e disse, isso é bom. Jovem mestre, eu vou sair primeiro e preparar a comida. Vocês podem ir em frente e conversar primeiro. Zhao Ai acenou com a mão e disse, todos, sente-se. Xuanying, você já conhece a situação. Explique para Bloqueade e Roqueade. Como Xuanying já sabia sobre o problema, era melhor ele falar sobre isso. Assentindo, Xuanying contou para Bloqueade e Roqueade sobre o que havia acontecido. Depois de um tempo, os 2 terminaram de ouvir e agora entendiam o que estava sendo falado. Depois que o Xuanying terminou, Bloqueade virou-se para Zhao Ai e perguntou, jovem mestre, o que você pretende fazer? Zhao Ai suspirou, só podemos recuar por agora. Não apenas faremos isso, mas também precisaremos incluir Laura em nosso grupo. Se Boric realmente ousar enviar pessoas e causar problemas para nós, então os manteremos aqui. Depois disso, nos afastaremos da cidade caso e abriremos um caminho em direção à Pradaria dos Homens Fera e começaremos nosso desenvolvimento lá. Bloquear assentiu,
Isso também é bom. Então, o jovem mestre não irá à cidade casa amanhã? Devemos informar a senhorita Laura sobre esse assunto em detalhes. Acho que ela também terá alguns negócios na pradaria dos Homens-Fera, e também acho que devemos procurar em outros lugares do continente. O número de mercadorias dentro da pradaria é muito pequeno, e não podemos obter muito de lá. Assentindo, Zhao Ai disse, eu também pensei nisso. Se nós não tivéssemos o espaço, então teríamos que ir para outra nação para nos desenvolver. Isso é o mesmo que perder todo o nosso desenvolvimento aqui nas Terras Negras. Entretanto, já que temos o espaço, enquanto estabelecermos um ponto de teletransporte em outra nação, ficaremos bem. Além disso, nossos inimigos estão concentrados principalmente no Império Aksu. Desde que partamos para outra nação, nós teremos bem menos problemas. Gren assentiu, eu também concordo com a ideia do jovem mestre. Com nossa força atual, não importa em que nação estamos, seremos capazes de viver uma vida muito boa. No entanto, não podemos perder as Terras Negras, já que não há outras áreas adequadas para o nosso desenvolvimento. Se alguém quisesse ir da pradaria dos Homens-Fera para outra nação, então ainda precisaria atravessar o Império Aksu. Porém, não precisamos fazer isso, já que temos o espaço. Podemos apenas colocar pontos de teletransporte e nos conectarmos em qualquer lugar do mundo a partir da pradaria dos Homens-Fera. Esta é a nossa maior vantagem. Jovem mestre, eu acho que devemos ir para o Império Rosen. Embora o Império Rosen e o Império Aksu estejam perto um do outro, há algum atrito entre eles. Como nosso relacionamento com o Império Aksu não é bom, devemos estar muito seguros se formos ao Império Rosen. Zhao Ai assentiu com a cabeça e disse, isso é algo que podemos discutir amanhã com Laura. Eu também queria dar uma olhada e ver como o Ducado de Purcell assumirá esse assunto. Se o Ducado de Purcell realmente entrar em uma luta imprudente contra Boriken, então não vamos nos juntar e brigar com Boriken. Não acho que o clã Purcell vá fazer isso. Desta vez, o inimigo não é apenas Boric, mas também o clã Marquei. Gren assentiu, no momento, mesmo que Van esteja no poder dentro do clã Purcell, ele não vai se esforçar muito para ir contra Boriken, especialmente com a adição do clã Marquei. Para os benefícios do clã Purcell, Ivan certamente irá se retirar da nossa aliança, deixando apenas Laura e nós. Não temos meios para enfrentar as forças combinadas de Boric e do clã Marquei. Zhao Ai suspirou, a questão aqui é o que Laura fará. Pode não ser possível para ela desistir de todo o Ducado de Purcell. Afinal, ela estabeleceu suas raízes aqui. Para ela, desistir do Ducado é simplesmente muito difícil. Gren e os outros também ficaram em silêncio. Eles sabiam que desistir de todos os negócios dentro do Ducado de Purcell seria difícil. Para Laura desistir de tudo o que tinha, como pessoa, era realmente muito difícil. Zhao Ai suspirou, se realmente não houver outra saída, então vamos receber Laura aqui. De qualquer forma, Laura não poderá mais ficar no Império Aksu, especialmente agora que não é apenas o clã Marquei que ela estará enfrentando, mas também Boriken. A força do clã Marquei no Império Aksu pode não ser forte, mas Boriken é diferente. Ele é o rei do sul, aquele que ousou desafiar pelo trono do rei. Gren assentiu, parece que esta é a única coisa que podemos fazer por agora. Nós envolvemos Laura desta vez, então não importa o que, não podemos deixar ela desfrutar do perigo. Suspirando, Zhao Ai disse, no final, é a nossa força que é muito fraca. Se nós tivéssemos a mesma força que Boriken, então quem ousaria se mover contra nós? HMPH. Apenas espere. Mais cedo ou mais tarde, ninguém no continente ousará subestimar o nosso clã Buda. Gren examinou a expressão de Zhao Ai e sorriu fracamente. Desta vez, ele achou que os problemas não eram tão ruins assim. Isto foi especialmente demonstrado com o tal alto astral e ânimo de Zhao Ai, algo raramente visto junto com o corpo de Zhao Ai atualmente. Gren estava confuso com a aura diferente que Zhao Ai exalava quando ele acordou. Embora ele parecesse muito calmo ao administrar as coisas, ele era na verdade bastante impulsivo e cauteloso, algo bastante desvantajoso em relação ao desenvolvimento do clã. Gren também pensou em como tornar Zhao Ai mais aguçado através de outros métodos. Ele não teria pensado que esse desejo pudesse ser alcançado inadvertidamente. Viver em Outro Mundo capítulo 213 Com respeito à preocupação de Zhao Ai com Laura, se alguém descrevesse sua situação atual com uma única palavra, então seria
pena. Depois que Laura recebeu a carta de Zhao Ai, ela ficou chocada. Como ela podia imaginar que as coisas acabariam assim? Nier olhou para Laura, que apenas ficou sentada ali e parada estupidamente, e ficou com medo por um momento. Então ela correu o mais rápido que pôde para procurar por Kun e informar Karen. Quando Kun entrou no quarto de Laura, ele viu Laura olhando para o vazio conforme ela sentava em um sofá. Ela segurava uma carta na mão, mas obviamente estava apenas olhando para o vazio, nem mesmo dando uma olhada em volta. Assustado, Kun imediatamente foi até o lado de Laura e disse suavemente: Laura, pequena Laura, o que aconteceu com você? Como se tivesse acabado de pisar na cauda de um gato, Laura pulou. Seus olhos começaram a soltar lágrimas, quando ela disse: Vovô Kun, o que faremos? O que devemos fazer? Kun ficou com medo quando viu como Laura estava agindo apressadamente e perguntou: O que aconteceu? O que aconteceu? Pequena Laura, acalme-se e converse com o vovô. Laura foi consolada pela voz de Kun e lentamente se acalmou. Contudo, suas lágrimas ainda caíam, e ela soluçou levemente quando passou a carta em sua mão para Kun. Kun pegou a carta e leu atentamente. Quanto mais ele lia, mais feia sua expressão ficava. Ele nunca teria pensado que tal situação aconteceria. Originalmente, o clã Marquei por si só já era uma grande dor de cabeça. Adicionando o Rei do Sul, não era de admirar que Laura se tornasse tão agitada. Depois que ele leu a carta cuidadosamente, Kun a colocou na mesa de centro. Ele olhou para Laura e suspirou. Enquanto lia a carta, ele começou a pesar as coisas em seu coração. Finalmente, ele concluiu que eles não poderiam mais ficar no Ducado de Purcell. Não era apenas o Ducado de Purcell, mas eles não podiam ficar em todo o Império Aksu. Kun foi para o lado de Laura e acariciou seu ombro suavemente. Está tudo bem, pequena Laura. Agora não é hora de chorar. Primeiro, pense no que devemos fazer. Neste momento, Karen também chegou. Quando ele viu a aparência de Laura manchada de lágrimas, ele não pôde deixar de começar a dizer: Laura, qual é o problema? Por que você está chorando? Quem te intimidou? Kun sorriu amargamente e apenas passou a carta para Karen. Depois que ele leu a carta, a aparência de Karen mudou. Ele entendeu claramente o significado por trás da carta. Embora ele não saísse muito, ele ainda sabia o quão forte o personagem do Rei do Sul era. Agora que ele de repente começou a intervir, a questão ficou muito mais difícil de administrar. Karen colocou a carta de volta na mesa e se virou para Kun. Tio, quais são seus pensamentos? Franzindo a testa, Kun disse: tudo o que dissermos agora é inútil. Mesmo que nossos três lados cooperassem, não poderíamos lutar contra Boriken. Acho que precisamos contar a Ivan sobre esse assunto. Então devemos deixar o Ducado de Purcell o mais rápido possível. Seria ainda melhor se deixarmos o Império Aksu em si. Karen também franziu a testa ao dizer: vamos deixar o Império Aksu. Deixar o Império Aksu para não sermos perseguidos por Boriken? No entanto, e quanto ao clã Marquei? O clã Marquei está situado na área norte do continente e possui uma influência muito forte lá. Mesmo se deixarmos o Império Aksu, será muito difícil para nós fugirmos deles. Não se esqueça, nós já nos retiramos do clã. Kun assentiu: isso é algo que eu também entendo, mas enquanto formos para outra nação, mesmo se enfrentarmos o clã Marquei, tudo ficará bem. Ao fazer isso, pelo menos não teremos que temer que Boric vá em frente e torne-se nosso inimigo. Karen pensou por um tempo, depois assentiu. Comparado a enfrentar dois inimigos formidáveis, era sem dúvida melhor enfrentar apenas um. Além disso, em outras nações, o clã Marquei não era onipotente. Laura se acalmou a essa hora. Ela enxugou as lágrimas no rosto e disse: vou imediatamente para a mansão do Grão-Duque explicar a situação para o Grão-Duque. Vovô Kun, vou deixar você aqui para começar os preparativos. Kun assentiu enquanto se levantava. Ele disse a Nier para preparar a carruagem rapidamente para ela ir à mansão do Grão-Duque com a velocidade mais rápida possível. A situação deve ser explicada a Evan, especialmente desde que Evan tinha sido tão bom para ela. Ela pensou que não deveria esconder um assunto tão importante. Quando Laura chegou à mansão do Grão-Duque, Evan foi informada de sua vinda. Ele imediatamente recebeu Laura na sala de estudo. Quando ele viu Laura entrar, ficou atordoado ao ver seus olhos vermelhos, obviamente causados pelo choro. Evan não sabia que assunto poderia fazer Laura chorar tanto. Evan disse apressadamente: pequena Laura,
Como você está? O que aconteceu? Laura olhou para Ivan e sorriu amargamente. Ela repetiu o que estava no conteúdo da carta que Zhao Ai enviou. Ivan ouviu a explicação de Laura e não pôde deixar de franzir a testa. Ele não tinha pensado que este assunto se tornaria tão problemático. Depois que Laura terminou, ela olhou para Ivan e disse: Tio Ivan, a situação desta vez é muito problemática. Já elaboramos um plano. Estamos prontos para nos retirar temporariamente do Ducado de Purcell. Nós não precisamos entrar em confronto com Boric nem com o clã Marquei deste modo. Quais são seus pensamentos? Ivan olhou para Laura e suspirou. Pequena Laura, seu tio não vai te enganar. Com esse tipo de situação, nosso clã Purcell é incapaz de participar. Além disso, não podemos ajudá-la. É melhor se você realmente for. Pode ficar tranquila porque eu cuidarei de suas lojas. Eu enviarei pessoas para ocupá-las e enviar a você a renda mensal. Isso vai funcionar, mesmo que eu assuma elas temporariamente. Laura ficou surpresa, pois não achou que Ivan fizesse tal proposta. Ela não pôde deixar de sentir comovida. Laura sabia que Ivan não estava se apoderando de suas lojas. Se Ivan quisesse se apoderar, então não havia necessidade de dizer essas palavras. Contanto que eles saiam, teria sido bom para ele assumi-las livremente. Obviamente, Ivan estava fazendo isso com sinceridade. Laura sabia que era arriscado para Ivan fazer isso. Não era apenas uma possibilidade de ele ofender Boric, mas ele definitivamente estaria ofendendo o clã Marquei. Ela não recusou abertamente a oferta, pois achava que Ivan poderia ficar ofendido. Assim, ela balançou a cabeça quando disse: Está tudo bem, tio Ivan. Embora você seja o atual patriarca, se você realmente fizer uma coisa dessas, a Assembleia dos Anciãos se oporá a isso. Isso simplesmente não daria nenhuma vantagem ao clã Purcell, apenas dano. Assim sendo, eles não concordarão. Ivan bufou. Ivan, nunca baterei em um amigo quando ele estiver deprimido. Você pode ficar à vontade e sentir-se aliviada em me dar as lojas. Desde que você vá embora, posso dizer que você vendeu suas lojas para mim. Com isso, eles não poderão dizer nada. Embora o Rei do Sul seja formidável, pessoas com altos cargos convidam as críticas. Além disso, a lama não pode ser lançada tão facilmente em nosso clã Purcell. Ele não ousará fazer muito para nós. Laura concordou com o que Ivan disse de que não havia outro jeito. Se ela não concordasse, então Ivan pensaria que ela estava olhando para baixo para ele. Ela balançou a cabeça e disse: Tudo bem, eu vou voltar mais tarde e organizar isso. Eu também vou discutir com o Sr. Zhao Ai quando for conveniente e pedir-lhe para não interromper o fornecimento dos produtos Toyuan. Ivan olhou enquanto ele assentiu. Isso é bom. Eu vou te ver quando você for sair. As lojas serão entregues ao nosso clã Purcell e gerenciados por nós. Eles não terão nenhum motivo para tirar essas lojas de nós. Se eles se atreverem a agir sem razão, então não venha me culparem como eu reajo. Laura sorriu fracamente. Desde que devemos sair, as lojas serão naturalmente entregues à administração do tio Ivan. No entanto, o tio Ivan não pode simplesmente cuidar de nós e não tirar nada disso. Se você comprar algumas participações das lojas, então, olhando para isso, nós podemos dividir os lucros. Que tal uma divisão de 4-6? Vamos levar 4, e o clã Purcell pode levar 6. O rosto de Ivan afundou depois que ele ouviu Laura. Pequena Laura, o que você quer dizer com isso? Você está olhando para baixo o seu tio Ivan? Eu sou tão inadequado? Estou ajudando você a administrar as lojas, então como você pode me dar tanto dinheiro? Laura sorriu e disse: Eu nunca vou menosprezar você, tio Ivan. Mas tio, não se esqueça que você é agora o patriarca do clã Purcell. Se você não fizer isso pelo clã Purcell, então eles vão começar a fofocar e pensar: você está sentado na posição do patriarca, mas não vai nos ajudar? Eu lhe darei as lojas para administrá-las junto com 60% da renda. Isso é para que os anciãos do seu clã não possam dizer nada. Eu não vendi a loja a um custo baixo, certo? Ivan se acalmou quando entendeu que Laura estava correta. Ele era o verdadeiro patriarca do clã Purcell, então ele deve levar em consideração o clã Purcell. De fato, quando ele decidiu ajudar Laura a lidar com o clã Marquei, alguns dos anciões do clã estavam um pouco descontentes com a decisão e acharam que não valia a pena.
Se agora ele escolhesse ajudar Laura a administrar e não recebesse nenhum benefício em troca, então os anciãos do clã definitivamente discordariam. Com esse pensamento, o coração de Evan não pôde deixar de se sentir intolerante. Embora agora ele tivesse um poder real, ele descobriu que ainda havia muitas coisas nas quais ele não podia simplesmente tomar as decisões. Afinal de contas, o clã Purcell não praticava a ideia de que eu digo é lei. Esses anciãos também tinham certa autoridade. Ele não podia simplesmente desconsiderar completamente o que eles sentiam. Ivan olhou para Laura e não pôde deixar de sorrir amargamente. Tudo bem, eu farei como você diz. Contudo, se um dia você voltar para o Ducado de Purcell, eu entregarei as lojas para você. Laura assentiu com um sorriso. Seu coração realmente doía com o pensamento dela não ser capaz de retornar ao Ducado de Purcell algum dia. Ela havia ofendido o rei do sul aqui no Império Aksu. A menos que fosse de um grande clã aristocrático como o clã Purcell, era impossível alguém como ela retornar ao Ducado de Purcell. Ela temia que ela nem pudesse voltar ao Império Aksu. Depois de discutir esse assunto com Ivan, Laura deixou a mansão do Grão-Duque e voltou para a Mansão da Fé. A Mansão da Fé não mostrou nenhum sinal de confusão, já que a maioria dos servos não sabia da situação. É preciso saber que Laura controlava quase 50% das ações de todas as necessidades diárias do Ducado de Purcell. Se eles entrarem em pânico aqui, então os preços diários das necessidades do Ducado vão flutuar. Isso era algo que Laura não queria ver. Quando Laura entrou na sala de estudo, encontrou Kun escrevendo uma série de cartas. Laura olhou para as cartas e descobriu que elas seriam enviadas para os gerentes de lojas da Igumbana. Parecia que Kun estava planejando dissolver toda a cadeia de lojas Igumbana. Colocando a carta de volta, Laura disse a Kun: Vovô Kun, você precisa escrever essas cartas. Eu cheguei a um acordo com o Grão-Duque Ivan. Vamos deixá-lo cuidar das lojas e os lucros serão divididos entre nós entre 4-6. Nós vamos levar 4, ele vai levar 6. Viver em Outro Mundo capítulo 214 Atordoado, Kun deixou a caneta cair. Ele olhou para Laura e disse: Ivan realmente disse isso. Ele realmente concordou com isso. Laura assentiu com a cabeça e disse: sim, o Grão-Duque Ivan concordou com isso. Ele afirmou logo no início que ele me ajudaria a administrar as lojas. Quando eu olhei para a expressão dele, vi que ele estava sério. Eu sabia que ele não gostaria de tirar proveito de nossas lojas. Foi quando eu propus a uma divisão de 4-6, coisa que ele concordou. Kun pensou por um tempo, depois assentiu: isso é incrível, mas você deveria ter explicado claramente toda a situação para o Grão-Duque Ivan. Já que os gerentes de nossas lojas são nossos subordinados de confiança, se precisarmos deles no futuro, então ele deve deixá-los ir. Laura entendeu o que Kun quis dizer. Com relação aos mercantes, a necessidade de indivíduos talentosos era muito importante. Como precisavam deixar o Ducado de Purcell e o Império Aksu, e ir para outra nação, eles precisavam continuar a fazer negócios para viver. Fazer negócios com subordinados não confiáveis não seria bom. Este era o significado das palavras de Kun. Assentindo, Laura disse: por favor, não se preocupe, vovô Kun, eu lhe direi isso mais tarde. O mais importante agora, é que precisamos mudar o conteúdo das cartas. Kun assentiu: então, vamos deixá-los vir para a cidade casa de uma vez. Uma vez que eles estiverem aqui, podemos explicar a situação para eles e deixá-los fazer seus preparativos. Vou enviar Sérgio para limpar o cofre e trazer qualquer coisa que precisamos empacotar. Felizmente, o Sr. Zawai nos enviou várias dessas bolsas espaciais, senão não poderíamos levar muito conosco. Laura sorriu ironicamente e se virou para Kun: o que me diz sobre meu pai? Kun forçou um sorriso e disse: em seus olhos, há algo mais importante do que seus queridinhos? Ele foi empacotar seus queridinhos. Laura não se conteve e sorriu amargamente. Ela sabia o que Kun queria dizer. Aqueles queridinhos dos quais Kun se referia eram os livros de matriz mágicas que Karen havia colecionado ao longo dos anos, junto com várias de suas notas dos experimentos e ferramentas de teste. Tudo isso era mais importante para Karen do que qualquer outra coisa. Ela olhou para Kun quando perguntou: vovô Kun, você já pensou sobre onde iremos? Vamos sair diretamente do Ducado de Purcell? Kun colocou a caneta na mesa e pensou por um tempo. Depois disse: deixar diretamente não seria bom agora. Atualmente, temos duas opções.
A primeira é mudar para a Pradaria dos Homens-Fera, onde temos várias empresas instaladas. Se formos para a Pradaria dos Homens-Fera agora, não importa se é o clã Marquei ou Boriken, nenhum deles é forte o suficiente para enfrentar diretamente as forças dos Homens-Fera. Se nós formos para lá, então eles não se atreveriam a enviar especialistas para lidar conosco. Nós devemos estar seguros lá. Laura assentiu. Não há nenhum problema em ir para a Pradaria dos Homens-Fera, mas não podemos ficar lá para sempre. Nós também podemos ir para outros lugares no continente através da Pradaria dos Homens-Fera. Existem 3 caminhos, sendo o primeiro para o Ducado de Purcell. O segundo caminho leva à Floresta dos Elfos, e a terceira é a Rota Marítima. Voltar ao Ducado de Purcell é definitivamente impossível, o que nos deixa apenas com a Floresta dos Elfos e a Rota Marítima. A Floresta dos Elfos é domínio dos Elfos. Com relação a isso, eles não são amigáveis com as outras raças. Nós não temos muito tempo em nossas mãos, por isso não podemos prolongar nossas ações, portanto, passar por essa rota não será possível. A última rota, a Rota Marítima, é perigosa, embora as outras nações possam enviar frotas mercantes para a Pradaria dos Homens-Fera. Estas suas frotas mercantes são facilmente expostas a ataques de piratas, o que também não é uma opção viável. Alguma outra maneira? Kun olhou para Laura e sorriu fracamente. Há uma outra maneira mais simples, e este é Zhao Ai. Os assuntos desta vez não permitirão que Zhao Ai permaneça no Ducado de Purcell. Senão sua identidade seria exposta. Eu ouvi no passado que todos os problemas do clã Buda se derivaram de Boriken. Se eles permitirem que Boric saiba que eles estão aqui, então eles estarão em perigo. Então, eles certamente irão embora. Zhao Ai tem um tesouro que pode ser usado para transportar facilmente as coisas. Caso contrário, não seria tão fácil para ele entregar comida ao clã por seu em tão pouco tempo. Desta vez, podemos ir encontrá-lo. Com certeza, ele será capaz de nos levar em segurança. No entanto, esse tesouro pode ser um importante tesouro do clã. Por isso, se ele usar em nós, então haverá condições associadas. Laura não pôde deixar de corar quando ouviu o que Kun disse. Ela se lembrou da condição que Zhao Ai havia proposto a ela antes. Se ela queria saber o verdadeiro segredo do clã Buda, então ela deveria se casar com Zhao Ai. Com esse pensamento, Laura não pôde deixar de ficar com um tom de vermelho mais profundo no rosto. Kun sorriu quando viu a reação de Laura. Sobre a condição que Zhao Ai disse a Laura, Kun sabia disso. Os contatos de Laura com Zhao Ai era algo que Kun havia prestado atenção. Afinal de contas, nesses últimos anos, Zhao Ai foi o único homem de verdade com quem Laura estava de olho. Portanto, toda vez que Laura voltava depois de visitar Zhao Ai, Kun encontraria uma oportunidade para perguntar a Nier sobre o que Zhao Ai disse. Assim sendo, a condição que Zhao Ai havia dito a Laura foi naturalmente passada para Kun. Quando Laura viu Kun olhando para ela, ela ficou ainda mais vermelha. Ela viu sua expressão e sabia que Kun entendeu o que ela estava pensando. Só poderia ser Nier quem lhe contou. Ela não podia culpar Nier por contar a Kun sobre esse assunto. Laura estava um pouco tímida sobre isso. Afinal de contas, ela ainda era uma menina. Além disso, ela realmente tinha algum interesse em Zhao Ai. Entretanto, ela estava com um pouco de medo de olhar nos olhos de Kun. No final, Laura cerrou os dentes e disse, tudo bem, vamos procurar o irmão Ai para que possamos ir com ele. Além disso, podemos discutir o paradeiro futuro do irmão Ai. Mais tarde, precisaremos cooperar com ele. Depois de ouvir o que Laura disse, os olhos de Kun brilharam intensamente. Ele entendeu o que ela queria dizer. Parecia que Laura realmente tinha sentimentos por Zhao Ai, já que dizer essas coisas era igual a aceitar a condição de Zhao Ai. Na verdade, Kun gostava muito de Zhao Ai. Desde que ele soube que Zhao Ai possuía uma misteriosa técnica divergente, seu futuro era ilimitado. Além disso, como Laura estaria com ele, isso deixaria Kun muito feliz. Laura olhou para Kun, que sorriu fracamente e disse, tudo bem, vamos terminar de arrumar as malas aqui e depois vamos até Zhao Ai. Jovem senhorita, é melhor enviar uma carta para Zhao Ai primeiro e não ir diretamente. Assentindo, Laura olhou para o céu e disse, vou escrever uma carta e enviá-la amanhã. Agora é bem tarde, e temos que descansar cedo. Ah, a propósito, vovô Kun, esquecemos de algo. Esquecemos de quê? Kun perguntou. Os olhos de Laura brilharam friamente. Nós nos esquecemos de Alodia.
Kun ficou surpreso depois de ouvir o que Laura havia dito. Seu rosto afundou quando ele disse, sim, nós esquecemos do grupo dele, mas eu ainda gostaria de mantê-los. Entre em contato com Zhao Ai já que ele é um bruxo divergente. Embora eu não saiba qual é sua técnica divergente, olhando para todos os mortos-vivos dele, ele possivelmente sabe como transformar as pessoas em mortos-vivos. Se pudermos realmente usar esses companheiros para deixar Zhao Ai transformá-los em mortos-vivos, então isso será bom. Laura não se opôs a isso, já que ela tinha um ódio mútuo contra Carlo agora. Aliás, eles também odiavam a Lodia, então ela naturalmente não foi contra as palavras de Kun. Eles discutiram várias outras questões antes de terminar e partiram para descansar. Nenhum deles poderia se dar ao luxo de ficar atordoado agora e, em vez disso, deveriam agir normalmente. Caso contrário, falhas podem ser descobertas. Na manhã seguinte, Zhao Ai e os outros levantaram cedo. Depois de comer o café da manhã, Zhao Ai levou Gren, Meg e Xuanying para a cidade-casa. Quando eles chegaram na cidade-casa, os portões da cidade tinham acabado de serem abertos. Zhao Ai imediatamente entrou na cidade e foi diretamente para a Mansão da Fé. Como os eventos estavam acontecendo rapidamente, eles não queriam perder muito tempo. Zhao Ai indo em direção à Mansão da Fé era algo que Laura acabara de descobrir. Ela estava preparada para escrever uma carta, mas não sabia que Zhao Ai chegaria tão cedo. Eles deram as boas-vindas a Zhao Ai e seu grupo na sala de estudo. Laura olhou confusa para Xuanying e perguntou, Irmão Ai, esse é? Zhao Ai sorriu fracamente e disse, este é Xuanying. Ele foi previamente convidado por Carlo para se mover contra mim, mas atualmente ele fez um juramento de sangue para me servir. A senhorita Laura não precisa se preocupar. Laura ficou surpresa por um momento, mas imediatamente se recuperou e cumprimentou Xuanying, que então apressadamente a cumprimentou de volta. Depois disso, ele voltou para sua posição anterior, atrás de Zhao Ai. Zhao Ai virou a cabeça para Laura e disse, eu vim aqui hoje para perguntar sobre os seus preparativos. Além disso, você contou a Evan sobre a situação claramente. Você tem algum plano? Laura e Kun olharam um para o outro. Em seguida Laura disse, eu já expliquei o assunto ao Grão-Duque Evan. O Grão-Duque disse que não pode participar desse assunto, mas pode manter nossas lojas intactas. Podemos manter as lojas abertas e ele cuidará de sua gestão. Eu cheguei a um acordo com o Grão-Duque para dividir a renda em 4/6. Eu vou pegar 4 partes, ele vai pegar 6. Porém, eu espero que o irmão Ai não interrompa o fornecimento dos produtos Toyuan. Tudo bem. Respondeu Zhao Ai. Não haverá problemas no fornecimento dos produtos Toyuan. Além disso, você pode manter suas lojas, o que é o melhor. Eu estava realmente preocupado com esse assunto. Laura relaxou depois de ouvir a resposta de Zhao Ai. Sua aparência não pôde deixar de aparecer um brilho de felicidade enquanto ela disse, desta vez, estamos preparados para deixar o Império Aksu. Contudo, devemos perguntar, se o irmão Ai poderá nos ajudar a nos levar a um local seguro. Qual é a intenção do irmão Ai? Depois de ouvir suas palavras, Zhao Ai não pode evitar se surpreender por um momento. Ele olhou para o rosto corado de Laura e entendeu o que ela queria dizer. Zhao Ai não pôde deixar de provocá-la, então ele sorriu e disse, não tenho problemas em levá-lo para um local seguro, mas Laura, você concorda com as minhas condições? Enquanto Zhao Ai falava essas palavras, Gren e os outros olharam atentamente para Laura. Eles estavam esperando por sua resposta, o que deixou seu rosto ainda mais vermelho. Ela finalmente se levantou e olhou seriamente para Zhao Ai, dizendo, por favor, irmão Ai, ajude-me. Depois que ele ouviu o que Laura disse, Gren não pôde deixar de rir. Bom, ótimo. Parece que teremos que mudar em como chamamos a senhorita Laura, e chamá-la de jovem senhorita. O rosto de Laura ficou mais vermelho e Zhao Ai também corou. Ele não achava que Laura iria realmente aceitar, então ele se sentiu um pouco estranho. Entretanto, por trás dessa falta de jeito, tinha um pouco de emoção. Mesmo que Laura não tivesse concordado, ele ainda teria dito seu segredo. Porém, agora, desde que ela concordou, isso tornou as coisas muito melhores. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos,
Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.